Bom, eu sou o Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal da língua chinesa, os Analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simson Rock, Singapura. Esse estudo ele acontece toda quarta-feira, às 20 horas. E as lives aqui elas ficam disponíveis no IGTV, aqui no Instagram da página. Depois a gente sobe lá no canal da Língua Chinesa, Projeto Língua Chinesa, no YouTube. Então, a gente agradece aí a presença de todo mundo que vai acompanhar. A gente agradece também quem vai acompanhar depois pelo YouTube, a gravação. E a presença da Carolina. Com problemas técnicos hoje, mas estamos aí. Bom, eu agradeço também pela presença do Carlos. Eu quero fazer um agradecimento para o professor Simson Rock, né, o mestre Sim, que desenvolveu com a gente esse projeto, e os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Ken Tan Lin, e os grupos de estudo do mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram todo o apoio para esse nosso projeto. Então, obrigada, pessoal. E a gente pode começar. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos. Muito bem. A passagem de hoje, ela diz o seguinte. Uma pessoa da vila de Taxian disse: Confúcio é realmente grande. O seu conhecimento é extenso, sem se ter salientado seu nome, sem ter buscado fama, em nenhuma área. Ao escutar isso, Confúcio disse aos seus discípulos: A que devo me dedicar? À equitação? A arte do cocheiro, a condução de cavalos, de carruagens? Ao arco e flecha, a arte do arqueiro? Dedicar-me-ei à equitação. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é que nessa vila tinha uma pessoa que disse assim: Nossa, o Confúcio tem um conhecimento tão grande, por que ele não ficou famoso? Ao ouvir isso, o Confúcio disse: Vou precisar me dedicar a qual tipo de conhecimento? Eu vou me dedicar totalmente para conduzir carruagem? Ou vou me concentrar totalmente para aprender a arte do arco e flecha? Acho que o melhor é eu me dedicar a conduzir carruagem. Porque se eu me dedicar totalmente a dirigir a carruagem, eu posso ficar famoso. Confúcio aprendeu as 6 artes. Ele conhecia todas elas, mas nenhuma delas pôde deixá-lo famoso. Por isso Confúcio disse: Se com as 6 artes que eu tenho eu não consigo ficar famoso, será que eu posso me concentrar em uma só? Se for para escolher entre dirigir a carruagem ou exercer o arco e flecha, escolho dirigir a carruagem. Bom, mas se o Confúcio quisesse ficar famoso, ele já teria ficado, pois ele já conhecia profundamente as 6 artes, e era inclusive professor. Mas o objetivo dele não era aprender as 6 artes para ficar famoso. Na verdade, o que ele mais queria era transmitir o tal. Mas nisso ele não conseguia ter sucesso.
Por isso que ele não ficou famoso. Se ele quisesse ficar famoso, então, das 6 artes que ele tinha domínio, qualquer uma delas já o deixaria famoso. Entendeu? Por isso, quando aquela pessoa do vilarejo falou assim, o Confúcio deu risada. Então é melhor eu me dedicar a qual arte? Para ficar famoso, basta eu dirigir a carruagem, que eu já fico famoso. Mas por que ele não ficava famoso? Porque usar as 6 artes para ficar famoso não era o objetivo dele. O que ele mais queria era transmitir a educação do Tao. Por isso, naquela época, todos conheciam o Confúcio, mas ele não era considerado alguém famoso. Agora, o mundo inteiro já o conhece. Ele já conseguiu ficar famoso, entendeu? A explicação do mestre Sim para essa frase vai até aqui. Aí eu fiz um comentário com base numa pergunta que eu fiz para o mestre Sim também durante a explicação dele, quando ele falou sobre a escolha do Confúcio de dirigir a carruagem, eu perguntei para o mestre Sim, né, mas por que ele escolheu a condução de carruagem? Né, por que ele não escolheu arco e flecha? Aí o mestre Sim respondeu, é porque o Confúcio acha que dirigir a carruagem é mais fácil. Né? Até o cowboy sabe dirigir a carruagem. Será que ainda precisa de homem santo? O problema é o seguinte: Confúcio tem tanta grandeza de conhecimento, por que ele precisa ficar famoso? Aquelas pessoas daquele vilarejo não compreendiam que o Confúcio era um homem santo. Elas só sabiam que, se ele aprendeu as 6 artes, por que ele não ficou famoso? Então, essa foi a explicação do mestre para essa pergunta que eu fiz. Né? Então, pelo que eu entendi, né, o mestre sim considera que o mais importante mesmo nessa frase era de fato elucidar, né, que essa preocupação que as pessoas tinham em entender por que o Confúcio não ficou famoso. É como se ficar famoso fosse a coisa mais importante. Né? Apesar dessa explicação do mestre Sim, me chamou a atenção nessa frase a escolha do Confúcio. Né? Se tivesse que escolher entre o arco e flecha e a condução de carruagens, por que ele teria escolhido a condução de carruagens? Aí eu fiz uma reflexão sobre isso, daí eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa é uma reflexão minha, viu, gente? Não é uma explicação do mestre Sim. Na minha opinião, né? A arte do arco e flecha é algo que se faz sozinho, de uma forma mais individual. Existe um objetivo claro e bem definido: acertar a flecha no alvo. E quando a flecha atinge o alvo, ela fere o alvo. Assim, a arte do arco e flecha não seria, talvez, a melhor arte para representar o Confúcio. O Confúcio usava o Tao e as virtudes para alcançar os seus objetivos. Isso não é, isso é bem diferente de usar uma flecha. Essa forma de agir do Confúcio me faz lembrar uma cultura africana chamada Ubuntu, que é uma cultura dos povos que falam a língua Bantu. Esses povos dessa cultura ocupam uma grande parte do território africano. E eles não são assim agressivos. Muito pelo contrário, eles buscam abarcar, acolher harmoniosamente os outros povos, pois acreditam que somos todos interdependentes. Eles reconhecem que a minha humanidade está relacionada com a sua humanidade. Né? Eu sou porque nós somos.
Assim, mesmo quando os povos da cultura Ubuntu são dominados ou colonizados por outros povos, eles abarcam a cultura desse outro povo de uma forma tão humana que muitas vezes a cultura Ubuntu acaba prevalecendo, inclusive, sobre a cultura do próprio povo dominador. Né? Enfim, voltando à frase do Confúcio, né, então a arte do arco e flecha traz em si uma ideia de perspicácia, de foco, de concentração, mas traz também uma ideia de satisfação do ego e de agressividade, né, de acertar o alvo, ferindo com a flecha, com a flecha. Isso não teria muito a ver com a forma não violenta de Confúcio se relacionar com as pessoas, com os outros povos e com as outras culturas. Foi isso que me fez relacionar essa frase dos Analetos com um pouco do que eu já estudei sobre a cultura Ubuntu, que busca reconhecer e valorizar a humanidade que existe dentro de cada ser humano. Bom, já a condução da carruagem é algo mais coletivo, mais relacional, envolve mais as outras pessoas do que a arte do arco e flecha. Na condução da carruagem, também existe um alvo, também existe um objetivo, pois a carruagem deve ser conduzida para algum lugar. Porém, para o condutor, fazer uma boa viagem é tão importante quanto chegar ao destino final. O condutor da carruagem é um guia que orienta, que direciona o caminho. Assim, em comparação com a arte do arco e flecha, a condução de carruagem é muito mais próxima da atividade de educação que o Confúcio desenvolvia. A arte do arco e flecha é menos apropriada para representar um educador. Para educar, não basta ter uma boa pontaria. Não basta definir um alvo e saber acertá-lo, ferindo-o, dominando-o. A educação não é um objetivo ou um alvo que se deva acertar com uma flecha. A educação é um caminho que se constrói na relação consigo mesmo e com o outro. O percurso é tão ou mais ou até mais importante do que chegar ao destino final. Né? Então, olhando a partir desse ângulo, faz sentido o fato de Confúcio escolher a arte da condução de carruagens em detrimento da arte do arco e flecha. Aí vai até aí o meu comentário sobre essa frase. Muito bem. Muito bem. Vou fazer um comentáriozinho também. E seguinte, meu comentário, acho que umas 3 partes aí, né? Primeiro eu vou pegar uma frase dessa passagem aí, só destacar um pouquinho ela. Aí depois eu vou falar de 2 interpretações mais correntes sobre essa passagem aí. E depois eu vou comentar um pouquinho mais além dessas 3 aí. Dessas duas. Dessas 2 interpretações aí que geralmente o pessoal faz dessa passagem aí. Então, vamos lá. Primeira parte, então. Vou falar da frase aqui, né? Da passagem, né? Tô falando passagem agora porque eu vou lidar com uma frase dessa passagem. Então, ficar falando frase toda hora, o pessoal vai se confundir aí. Então, aqui eu vou pegar esse trechinho aqui, ó. O seu conhecimento é extenso, sem ter buscado fama em nenhuma área. Eu dei uma resumida aqui, né? Então, vejam só. Aqui a gente tem aqui, ó, essa palavra aqui, ó, poshue, que aí que o pessoal deve ter traduzido aí por conhecimento é extenso, né? Seu conhecimento é extenso.
A palavra aí, geralmente o pessoal traduz por estudioso, essas coisas. Aí depois a gente tem aqui, ó, essa daqui que a gente já viu aí várias vezes, né? Que é o e, com, junto, conexão aí das frases. Depois a gente tem aqui outra, ó, o, que é aquela negaçãozinha, né? Que a gente vê sempre, é o não aí. Depois a gente tem aqui também, um pouquinho mais pro lado aqui, a gente tem aqui esse daqui, ó, Changmin, que foi traduzido aí por fama. Muito bem. De tudo isso daí, eu vou destacar, que eu gosto de destacar, né? Fazer um destaque aqui, então. Eu vou destacar aqui essa daqui primeiro. Vou destacar três, tá? Só essa daqui, ó. Xé. Então, esse daí é bem importante aí nos analetos e tudo mais, né? Eu vou só dar uma revisadinha, porque a gente já viu isso daí várias vezes. Então, o Xue, ele tem aí, dá ideia pra gente aí de local de ensino e atividade de ensino. Então, ele tem a ver também com os clássicos, tem a ver também com passado e presente, tem a ver com estudo formal e informal, né? Se a gente usa essa ideia de estudos formais hoje, então daí a gente é obrigado também a usar informais, né? Porque ele não está preocupado só com o que a gente chama hoje de estudos formais, né? No pensamento do Confúcio não se resume a isso, não. Então a gente tem aqui outro, ó, o U. Então esse é o nãozinho, né? Ele tem aí o sentido de uma pessoa dançando. Então ele pode ser traduzido aí por nada, pode ser traduzido por não. Então, de dançar, né? Se dá a ideia de dançar, então dá a ideia de mover, né? Tem a ver com movimento, né? Então esse é o nada aí que não tem nada a ver, ou pouco a ver com o que a gente chama de nada aí por aí, né? Hoje em dia, né? É outro tipo de nada. Então, a gente tem aqui outra, desse que eu quero destacar, só o chan aqui. Chan. Então, esse chan aí tem sentido de tornar-se, sentido de ficar, né? Completo, no sentido de total, ou realizar, no sentido de cumprir. Então, esse daí, então, voltando os três aí, a gente tem a ideia aí, ó, o Shui aqui primeiro, vou voltar aqui. Então, esse primeirinho aqui, já está aqui, né? Tá aqui, então, voltando nos três aí, vamos dizer assim, a gente pega esse sentido dos três aqui, esses três, né? Esse daqui e esse daqui. Então, esses três aí, juntando os três na frase aí, a ideia é como se estivesse falando assim, né? O conhecimento não sendo o conhecimento, o estudo, o movimento do estudo, o estudo está ligado aí ao movimento, às relações, né? O conhecimento não é isolado, tudo mais, porque o Chan, ele tá, o Shui e o U e o Chan ali da fama ali é o completo, né, de cheio, aquele ali que é o estático mesmo, né, vamos dizer assim, a coisinha parada ali. No meio você tem um U aí, então está juntando os dois ali, não está separando. Esse U aí é uma negação que junta. A gente já viu vários nãos, e esse daí é um dos nãos que junta, ele não está separando. Se estivesse separando, teria o pu aí no meio. Então, teria outro sentido aí. Então, seria realmente assim como se fosse assim uma... Bom, depois a gente vê se... Porque se as interpretações, a gente vai agora para as interpretações aí, ó, mais correntes, então. Daí, tem duas... Vamos ficar com esse sentido aí. Vamos dizer que a ideia é essa daí. Então, só que daí tem duas interpretações que o pessoal geralmente faz. E daí ele vai perguntar ou a arqueria ou a equitação, né? Ou arco e flecha ou a condução de carroça, de carruagem. Por ele escolher a quitação, né, a condução de carruagem, então o pessoal interpreta aí que ele está defendendo a servidão. Então, né, ser famoso por servir os outros. Então, é como se ele estivesse defendendo a servidão. Você tem que ser educado para servir o pessoal,
a sociedade, tipo, você tem que pensar muito mais nos outros do que você. Outra interpretação que tem também é que o Confúcio está contra a especialidade. Tipo, ele rejeita qualquer ideia de especialidade, ou que a gente chama, assim, numa geralzão aí de hoje em dia, de especialização técnica. Então ele é como se ele estivesse contra aí a ideia de qualquer especialização técnica. Você não pode se especializar em coisa nenhuma, tá? Você tem que saber tudo. Então, dominar várias artes aí no caso, né? Então seria a ideia aí do Confúcio falando assim, ó, não basta você dominar só uma área, você tem que dominar as outras. Você tem que ir para além dessa área, você tem que ir além das outras. Então tem essas duas interpretações aí, mais ou menos, que o pessoal dá aí. Daí eu vou para a terceira parte agora do meu comentário. Então, como a gente viu lá, eu volto na lousinha agora, na nossa lousinha aqui, e dou destaque aqui, ó, para a frase, né, do o pessoal lá do vilarejo teria dito, bem no meio da frase aí tá aí, ó, or e u. Esses dois aí, eles estão indicando não exclusão, eles estão indicando inclusão. Então quer dizer que por eles estarem aí, né, conectando a frase e tudo mais, então você não exclui a fama, você não exclui o ficar famoso ali, não está sendo excluído aí. Ela está conectando a sociedade, ou seja, está conectando o estudo à sociedade, está conectando a fama à sociedade. Por que eu estou falando isso daí? Porque daí, se você vai na ideia da equitação, na ideia da arqueria, né? O pessoal geralmente interpreta aí que a arqueria, na época do Confúcio, devia ser alguma coisa que dentro da hierarquia, vamos dizer assim, estaria mais acima. E a equitação, a condução de carruagem, de carros, de carroça, estaria abaixo. Vocês entendem? Daí que o pessoal interpreta por servir aos outros. Só que daí, ou a especialização da técnica, só que daí eu fiquei pensando assim, bom, se não está separando ali então, daí a gente vem para essa, vamos dizer assim, em vez de a gente pensar a escolha da equitação por essas duas interpretações aí, ou a servidão, ou a negação, né, ou a crítica e contra a especialização, pegando só um ou só outro, separando tudo isso daí, vocês entendem onde eu estou querendo chegar, né? Vocês já sabem, já, né? A equitação aí, para mim, vamos dizer assim, ela faz a vez aí de passar a ideia da relação entre sociedade e a especialidade. Ou seja, o Confúcio não pensaria isso separadamente. Então, o que você faz, o que você conhece, o que você estuda, está em conexão com a sociedade. Volta para o comentário do mestre Sim aí. A preocupação com a sociedade. Tipo, qualquer estudo, qualquer coisa que você faça com um fim em si, ou seja, a fama pela fama, no caso aí, talvez não vai ajudar muito para a gente ficar assim no aberto, né? O que vocês acham? Pelo que eu entendo, tipo, não está fazendo a separação entre a fama, entre você ficar famoso e a contribuição para a sociedade. Basicamente é isso. Tipo, se ficar famoso ou não ficar famoso, essa não é a questão. A questão é as relações. Essa que é a questão aí. O que vocês acham? Fico por aqui. Fico por aqui para a gente não avançar mais, porque daí é para avançar mais ainda, né? A questão da arqueria aí, eu fiquei pensando outras coisas ainda, mas fica por aqui. É isso. Essa frase para ter várias interpretações em relação a ela, né? Uhum. Sim. Bom, eu vou ficar por aqui porque dá para esticar bastante mesmo. Então,
assim, ficar por aqui para ficar em aberto para o pessoal, né, pensar, Tá, vamos dizer assim. Então eu fico por aqui. Se quiser, né, a gente já encerra por aqui hoje. tá joia. Chegou a travar? Não. Pelo que eu Foi tenha visto, tranquilo. não. É que depois eu perdi a atenção, né, da transmissão. Nem sei se o pessoal comentou ou não. Fiquei concentrado aqui, né, no comentário. Tá, Então, tá bom então. bom, por aí, Boa noite, pessoal. a gente fica por aqui então, pessoal. Boa noite. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Tchau, Até a Carlos. próxima. Tchau.